E aí, aqui é Gi Carvalho. Vamos para os resultados de hoje das minhas operações. Então, deixa eu mostrar aqui a minha primeira entrada. Logo no início do pregão, eu coloquei meu alvo de 200, eu peguei 500 pontos, eu coloquei meu alvo de 200, porém, eu optei por estender. Vou explicar por quê. Ontem, teve uma alta bem expressiva, né? Teve até uma correção já no final da tarde, mas depois voltou de novo, subiu. Eu imaginei que hoje era possível ter uma correção desse movimento. É natural, porque as pessoas acabam realizando lucro, então normalmente quando tem uma alta expressiva assim, tende a ter uma correção. Mas o que eu fiz? Eu entrei com meu alvo de 200 pontos, porém, a hora que andou 200 pontos, eu protegi na minha entrada. Falei, vamos ver se vai andar mais. E aí eu fui protegendo conforme foi andando, e como tinha esse pivô aqui embaixo, né, tinha esse pivô aqui, eu optei por estender até o pivô e peguei esses 500 pontos. Aí vamos lá. Aí, então, peguei 500 pontos aqui, aí ele ficou nessa lateralidade, chatinho. Aí, bora aqui. Então, o que eu sempre comento com vocês, essa questão de lateralidade, para não ficar entrando. Porque provavelmente, aqui, por exemplo, deixa eu marcar aqui. Nesse ponto aqui, provavelmente deu um falso cruzamento. Aqui também. E eu não entro. Por quê? Enquanto tá lateral, igual eu já falei algumas vezes, fazendo esses movimentos de sobe 3 box, desce 3 box, repetindo esse movimento várias vezes, eu não entro. Então, o que eu faço? Eu espero ter um movimento um pouco mais forte para fazer a minha entrada. Então, teoricamente, o momento mais forte foi esse aqui, quando ele teve essa queda. Que ele andou, vamos ver quanto, nem foi muita coisa, mas ele teria pago 100 pontos pelo menos. Então, a partir daí, eu já fico de olho para fazer a minha entrada. Aí, o que acontece? Eu tinha o pivô protegendo aqui. Então, esse pivô aqui me dava uma segurança. Aí, eu fiz a minha entrada nesse movimento e peguei todo esse movimento aqui. Quer dizer, todo não. Na verdade, eu até cheguei a ficar posicionado com 400 pontos, mas eu fui protegendo os 200 pontos e acabou voltando e me tirando a proteção. Deixa eu apagar um pouco desses rabiscos aqui. Então, acabou me tirando essa proteção de 200 pontos. Então, vamos ver. Aí, depois, mais uma entrada, 100 pontos. Então, eu fiz essa entrada, coloquei também o meu alvo curto, porque tinha aqui o pivô, né? Então, era perigoso. Então, eu já deixei o meu alvo. Esse stop aqui que eu marquei, mas eu não tive. Por quê? Porque na hora eu não estava vendo. Para ser bem honesta. Não foi porque eu fiz nenhuma análise, não. Porque muito possivelmente eu teria entrado nele, porque ele está acima de pivô, a abertura teria dado acima da VWAP, então não teria motivo para eu não entrar. Então eu marquei que foi um stop, mas eu não entrei nele porque na hora eu não estava vendo e acabei não tomando esse stop por alguma sorte, vamos dizer assim. Então, continuando aqui, aí teve esse novo cruzamento, normal. Aqui foi a mesma coisa. O que eu fiz? Como tinha esse pivô para dar uma segurada, porém, a minha entrada teria pelo menos os 100 pontos mínimos. Opa, aqui. Ó, 160 pontos. Porque o que eu faço? Quando está perto de dar um cruzamento, eu vejo a distância que eu tenho. Ah, eu consigo buscar 100 pontos? Então eu vou buscar 100 pontos. E aí foi o que eu fiz. Eu entrei com a intenção de buscar os 100 pontos, mas fiquei observando, né? Porque eu tenho a mania de tentar entender. Quando ele andou os 100 pontos, eu coloquei na minha entrada. E a partir daí eu deixei correr. E o bom é que em momento nenhum ele nem ameaçou, porque ele só foi caindo. Então eu consegui pegar toda essa movimentação. E o que é legal é o seguinte, ele fez a queda, né? Deixa eu marcando aqui. Ele fez a queda. A partir do momento que ele passou o pivô vira uma resistência para ele voltar. Então, a partir daqui, eu coloquei o meu stop gain, né, minha proteção, um pouquinho acima do pivô. E não pegou e continuou descendo. Então, por isso que eu consegui pegar esses 500 pontos. Vamos ver depois aqui o que aconteceu.
Aqui não deu entrada, aqui é a mesma coisa. Tinha um pivôzinho aqui em cima para segurar, tudo confirmando, ó, estocástico lá embaixo, quer dizer, era uma compra legal para eu fazer, só que por segurança, nesse daqui eu entrei com um alvo de 100 pontos, pegou os 100 pontos, pagou e eu saí da operação. Aí aqui vamos de novo falar de lateralização. A mesma coisa. Ele fez esse movimento de pullback, de retorno à média, subiu o box, desceu o box, subiu o box, desceu o box, eu fico de fora. Então, eu não fiz essa entrada, ele até deu a entrada já acima desse pivô de baixo, tinha as médias de VWAP aqui para dar uma segurada, mas eu optei por não fazer. Então, eu marquei para caso alguém tenha entrado, deu gain, pagou, mas eu não entrei. Eu não entrei porque é aquilo que eu falo, depois de uma lateralização, eu sempre dou uma segurada para fazer as minhas entradas. Eu prefiro não entrar. E aqui pagou 200 pontos para quem entrou, então foi uma boa entrada. Aí aqui começa... Ah, não, minto, tem um stop aqui antes. Então, vamos lá. Não entrei nessa, que eu sempre espero, a próxima eu perco por segurança. Aí é claro que na venda eu entrei, tudo indicando que era para ser lindo e não foi, me deu um stop. Essa daqui eu entrei toda certinha, mas deu errado. Eu tinha VWAP aqui em cima protegendo, média de 200 protegendo, fez o cruzamento para baixo, eu fiz a minha entrada no ponto certinho, ela desceu uma nainha e já subiu e me estopou. Então, essa operação aqui foi o meu único loss de hoje, que eu entrei, né? Porque o anterior eu não entrei, hoje teria sido 2 operações de loss. Aí, de novo, sempre que eu tomo um loss, eu não entro na próxima entrada para verificar se não é uma nova consolidação se formando. Então, quando fez esse cruzamento, eu não entrei. Só que, como eu não resisto ver um movimento tão bonito e ficar de fora, aí eu fiz um outro tipo de operação que não é o cruzamento, fora do operacional, que é algo que eu faço porque eu já tenho conhecimento e entendimento, que é entender o mercado que ele se movimenta em ondas, teoria de Down. Eu venho daqui de um fundo aqui embaixo, eu fiquei esperando ele formar um novo fundo para me dar uma possibilidade de entrada. E esse movimento aconteceu. O que eu fiquei observando? Eu estava aqui numa estrutura de queda, né? Ele vinha caindo. Eu estava numa estrutura de queda. Eu precisava de uma estrutura de alta para me dar mais segurança. A partir do momento que o preço rompe o topo anterior para mudar de tendência de baixa para virar uma tendência de alta, eu fico confortável em entrar na compra. Só que o que eu fiz? Deixa eu apagar isso aqui que está ficando coisa demais aqui, peraí. Pronto, é mais fácil. Então, o que eu fiz? Para eu mostrar aqui, deixa eu esticar. Quando fez esse fundo aqui embaixo, eu fiquei esperando a onda fazer um fundo mais alto que o fundo anterior. Quando fez esse fundo, eu fiz a minha entrada aqui. Eu estou com a média de 21 abaixo, eu fiz a minha entrada com a seguinte intenção. Se é um movimento de alta, ele vai começar a subir, ele não vai subir em linha reta como normalmente não acontece. Então, eu vou fazendo entradas e vou aumentando a minha mão parcialmente. Então, eu fiz uma entrada aqui e coloquei uma parcial com 200 pontos. Com 200 pontos eu saí, fiz uma parcial. Com isso, o meu preço foi lá para baixo do pivô. Então, eu me senti mais segura. Então, a partir daí, eu fiquei na operação e cada vez que ela fazia um novo fundo, eu entrava de novo na operação. Quer dizer, eu tinha feito uma parcial, eu reduzi minha mão na metade, fiquei com metade do meu lote. A hora que fez um novo fundo, um fundo mais alto que o fundo anterior, eu aumentava a minha mão novamente. E aí eu consegui pegar toda essa subida aqui com toda a minha posição. O bom disso foi
que eu fiz, né, uma numeração boa de pontos, né, 2.400 pontos, uns quebrados, tanto que ficou os quebrados por conta disso, né, isso é o famoso preço médio para frente, que esse é saudável, médio para trás não, na minha opinião acaba com peão. Ah, tá, mas se você tem capital, se você sabe gerir operação, você até consegue, mas às vezes dá ruim com força, então eu não gosto. Agora o médio para frente, ok, por quê? Porque eu estou potencializando os meus ganhos. Ao invés de eu subir com um trato, eu vou subir com 2, vou subir com 4, então eu consigo ir gerindo. Ah, mas não tem risco, se você fizer essa entrada e cair, você vai perder o ganho que você tinha, vai piorar a sua situação. Sim, mas o que eu faço? Toda vez que eu faço uma entrada, deixa eu apagar aqui de novo. Toda vez que eu faço uma entrada de parcial, eu faço minha entrada e já deixo o meu stop um box abaixo de onde eu entrei. Então, no pior das hipóteses, eu vou perder 50 pontos. 50 pontos com o número de contratos que eu tiver. Eu não vou deixar meu stop de 200. Então, se ele voltar 50 pontos, ele me tira. Eu perdi poucos pontos. Como o meu preço está lá embaixo, está ok. Mas se ele subir, eu vou dobrando o meu ganho daí para mais, né? Então, essas foram as minhas operações. Mesmo quem não fez isso, né, que operou normal, só nos cruzamentos, deu 1.600 pontos hoje. Não é ruim. Isso considerando os 2 stops que tiveram. Então, a gente segue dizendo que para quem consegue fazer todas as operações é sempre muito bom. O problema é, poxa, eu só consegui fazer 2. Ah, pegou, sei lá, uma de stop, uma de gain, e o gain foi curto, você não consegue porque a gente ainda não tem um operacional com risco de 1 para 1. Ainda não consegui ajustar para ficar dessa forma. Eu, particularmente, eu quase sempre pego 200 pontos no mínimo. Poucas eu pego 100 pontos. Mas por quê? Porque eu sei que muitas operações eu pego bem mais que isso, né? Eu pego 500 pontos com bastante frequência. Então, me dá mais tranquilidade. Então, hoje foi isso no índice. No dólar, cadê meu dólarinho? Eu acho que eu deixei marcado, deixa eu ver, nem lembro. Deixei. Eu fiz só 2 operações hoje, uma de stop, uma de gain. Eu fechei o dólar negativo 2 pontos. Quase nada, mas acabou hoje o dólar negativo. Eu fiz essa primeira entrada, tudo indicando que ia dar certo a queda. O estocástico estava aqui em cima, então estava ok. Eu sabia que tinha uma VWAP para dar uma segurada, mas eu tinha espaço pelo menos de 5 pontos. Eu falei, bom, dá 5 pontos, eu protejo, tá ok. Mas ela nem ameaçou, subiu, já me estopou. Aí aqui, ok, estopou. E aí nessa segunda entrada aqui, eu entrei, ela andou a favor, mas como eu já tinha tomado um stop, eu resolvi proteger e acabou me tirando na proteção. Então, por isso que eu ainda assim fiquei com 2 pontos negativos, mas eu fiz só. E depois aí ficou bem chato, bem lateral aí, né, eu não entro. Aí fez esse primeiro movimento, eu normalmente não entro, e a partir daí eu acabei não vendo mais, que era já horário de almoço, aí eu não estava vendo. E a melhor entrada que teve foi no momento que eu não estava na frente da tela e eu não vi e acabei não fazendo. E aí acabei ficando de fora e fiquei o dia com esse resultado de menos 2 pontos no dólar. Mais tranquilo, com um dia positivo, que é o que importa. Então é isso. Eu espero que essa forma de ficar explicando as entradas esteja ajudando a orientar cada vez mais, a entender o que olhar, aonde entrar, para evitar cada vez mais ficar tomando stop de besteira. É claro, tem situações que não tem como evitar, porque tudo está dizendo que está ok e vai dar stop, porque dá e não tem jeito, não tem mágica. Mas é sempre mais gain do que loss. Então, esse é o resultado de hoje. Lembrando, amanhã é sexta, cuidado, sexta-feira normalmente é dia de maldade, cautela, sem ganância, porque é um dia normalmente que eu prefiro operar menos tempo, porque sempre tem uma surpresinha rolando. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva se fizer sentido para você, deixa aquele likezinho maroto, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.